Leitura do livro A Presença, Desvendando Questões Celestiais, do autor Bill Johnson, capítulo 7, O Protótipo Supremo. Mais ou menos 10 anos após o dia de Pentecostes, a igreja estava experimentando as dores do crescimento novamente. Isso havia acontecido pelo menos uma vez antes, em Atos 6, quando algumas viúvas não estavam tendo suas necessidades básicas supridas. Tornou-se aparente que, para cuidar das pessoas corretamente, eles precisavam de outras que pudessem doar-se ao serviço prático, enquanto os apóstolos se dedicavam à oração e ao estudo das Escrituras. A nova equipe de servos foi chamada de diáconos. Mas agora havia um problema muito maior. Os gentios estavam sendo salvos em grandes números e estavam afetando a cultura e a natureza daquele novo organismo chamado igreja. Alguns poderiam até dizer que agora o rabo estava abanando o cachorro. Levou um bom tempo para que os gentios se tornassem uma verdadeira ênfase para a igreja dos judeus. Na verdade, eles estavam bem felizes com a vida juntos em Jerusalém, pelo menos até vir a perseguição. Mesmo céus abertos não garantem que não haverá oposição. Desde que haja pessoas fazendo aliança com o diabo, haverá níveis de oposição ao povo de Deus. A igreja, então, se propagou pelo mundo conhecido, enquanto os apóstolos ficaram para trás. Duas coisas aconteceram. Uma foi que as pessoas que não haviam sido preparadas para serem líderes se encontraram num lugar onde a liderança era necessária. Às vezes, não sabemos o que temos em nós até que somos chamados para servir. Eles mergulharam numa grande unção e descobriram rapidamente o que possuíam. As pessoas eram salvas em números significativos. Então, começaram a dar atenção à comissão dada a eles cerca de 10 anos antes pelo próprio Jesus. Vão e façam discípulos de todas as nações. Mateus 28, verso 19. E então receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8. O movimento fora de Jerusalém estava crescendo tão rapidamente que eles pediram a ajuda de seus líderes espirituais, os apóstolos, e eles enviaram a ajuda necessária, tanto na esfera de milagres quanto no papel da liderança. Parece que a mudança no foco foi quase por acidente. Foi aí que a igreja começou a ter problema com os crentes gentios. Quem sentou no meu banco? Já vi isso acontecer nos nossos dias. Os membros da igreja ficam bem confortáveis e então chega o avivamento. Aqueles que o rejeitam, obviamente, não o chamam de mover de Deus, mas sempre há um grande influxo de nossas pessoas que não têm pago as contas de luz durante os últimos anos e que vêm à igreja animadas, pensando na razão porque aquelas outras sentam ali. Quando juntamos a mistura, um grande número de convertidos, as coisas ficam bastante agitadas. Novos crentes são conhecidos por trazer vários tipos de assunto à tona. Meu tio costumava dizer: toda casa precisa de uma criança de 2 anos de idade. Ele estava falando naturalmente, mas o mesmo é verdade espiritualmente. As prioridades são refinadas automaticamente quando há crianças em nossa volta. Chuck Smith em Costa Mesa, fez uma grande escolha ao confrontar esse problema no início do Jesus People Movement. Os membros estavam preocupados com com seu tapete ser sujado pelos hippies descalçados. O pastor disse a eles que então tiraria o tapete, prioridade simples, mas profundo. É claro que quando precisamos justificar uma crítica, temos que encontrar um termo espiritual para torná-las aceitável. Santidade ou discernimento frequentemente são usados nessas ocasiões. Fico impressionado com quantas pessoas que por anos oravam por avivamento deixam uma igreja quando ele acontece. Grandes moveres de Deus perturbam todas as coisas. Nada permanece intocado.
Como pescadores de homens, nosso trabalho é pegá-los e deixar que Deus os limpe. Os apóstolos tinham muitas preocupações. A maioria delas lidava com assuntos sobre santidade, que é uma questão muito legítima. Eles tinham que decidir o que realmente era a salvação pela graça. Aqueles novos crentes estavam desafiando as coisas que nunca haviam sido questionadas pelos crentes judeus. Quando adicionamos à mistura o fato de que existam aqueles que eram fortemente apegados à forma antiga de fazer as coisas, como na lei de Moisés, havia uma incerteza real sobre tudo isso. Tenho certeza de que cada apóstolo tinha suas convicções sobre como as coisas deveriam ser. Não há dúvidas de comprometimento deles como a salvação pela graça de Deus. Porém, há também forte evidência de que eles não pensavam da mesma forma. E mais importante, não queriam apresentar múltiplos padrões enquanto continuavam a evangelizar com sucesso o mundo conhecido. Eles tinham que tomar algumas decisões. O primeiro daquele tipo. A primeira conferência dos líderes foi convocada para esse grupo elite de apóstolos. Eles se reuniram em Jerusalém, a sede escolhida por Deus para a igreja. Eles abordaram os assuntos apresentados, mas a forma como chegaram a uma conclusão é fascinante. Eles compartilharam testemunhos, cada um tinha histórias para contar sobre o derramamento de Deus sobre os gentios. Ao ouvirem as histórias, começaram a reconhecer um tema. Deus derramava seu espírito sobre os gentios antes que eles tivessem conhecimento suficiente para se familiarizarem com as tradições judaicas. Aliás, ele parecia mover entre os gentios sem se importar muito com sua prontidão para um derramamento autêntico do Espírito Santo. O que me toca nessa parte da história é que eles, de fato, desenvolveram sua teologia baseados no que viam Deus fazer. Eles não abordaram o assunto a partir de um estudo exegético dos sermões de Jesus para descobrir o que fazer. Esse tipo de estudo é nobre e bom, mas geralmente precisamos do mover de Deus para ter discernimento sobre o que está acontecendo. Eu nunca vi ninguém estudando para chegar a um avivamento. Hoje percebo que isso parece ser como pisar num terreno perigoso para muito, mas para mim o risco vale a pena. Porque você acha que o novo mover de Deus quase sempre começa com pessoas que não sabem o que estão fazendo? Pelo menos em parte, limitamos Deus ao nosso entendimento sobre como Ele mesmo move enquanto oramos para que Ele faça algo novo entre nós. Se não continuarmos sendo como os novatos, o que sabemos pode nos afastar do que precisamos saber. Quando nos tornamos peritos, escolhemos o nível da nossa maturidade. Deus ainda requer que os primários do reino sejam feitos através de nos tornarmos como crianças. Posso ter uma testemunha? Tiago, o apóstolo de Jerusalém, trouxe ao tempo de testemunhos uma conclusão bíblica. Ele disse: concordam com isso as palavras dos profetas. Atos 15:15. O que ele compartilhou no instante seguinte possivelmente era novo para ele, já que não há registro de essa revelação ter sido comum antes disso. Parece que Deus deixou cair sua escritura no coração de Tiago, enquanto todos conversavam. Ou seja, Deus deu aquela palavra a Tiago a fim de sustentar a legitimidade das histórias que estavam sendo contadas. Sustentação bíblica é algo vital. Porém, duvido de que já houve um mover de Deus em que tudo o que aconteceu foi precedido por revelação de que entendiam tudo antes de acontecer. Experiência gera entendimento. Entendimento completo primeiro parece violar a questão da confiança que é profundamente valorizada no coração de Deus. De qualquer maneira, Tiago recebeu uma palavra de Deus para providenciar a sustentação bíblica necessária. Aqui está o relato. Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: Irmãos, ouçam-me.
Simão nos expôs como Deus, no princípio, voltou-se para os gentios, a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito: depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi. Reedificarei as suas ruínas e a restaurarei para que o restante dos homens busque o Senhor e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Pelo contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, de imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Atos 15, verso 13 ao 20. Lembre-se, o problema tinha tudo a ver com os gentios. Os apóstolos sabiam que eles podiam ser salvos, mas não tinham certeza do quanto a religião e as tradições judaicas eram importantes para esses novos crentes. Observe que em Atos 15 encontramos a menção sobre o tabernáculo de Davi. Essa é a história do Antigo Testamento, que é mais do que qualquer outra, oferece maior base para o tema da vida cristã. Vê 2 Samuel capítulo 6 e 1 Crônicas 15. É uma história sobre coração, presença, adoração extravagante e propósito incomum entre as nações. Até mesmo a graça ocupa um papel central nessa história. O tabernáculo de Davi se tornou pano de fundo para a vida como conhecemos hoje na Igreja do Novo Testamento. Tem a ver com o rei Davi, que era como sacerdote e é inclusive chamado de profeta em Atos 2. Para mim, Davi é o maior exemplo de vida debaixo da graça no Antigo Testamento. Rei, sacerdote e profeta, uma ilustração completa do Cristo que estava por vir. Além disso, também retratava o futuro crente do Novo Testamento. O tabernáculo de Davi existiu por cerca de 40 anos. Era uma aproximação a Deus completamente nova. Os sacerdotes o adoravam 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem sacrifício de sangue. A casa de Deus, à moda do Antigo Testamento. Houve algumas casas de Deus no Antigo Testamento. A primeira foi em Gênesis 28, na história de Jacó, encontrando Deus ao lado da montanha. Era chamada Betel, que significa a casa de Deus. É relatado no capítulo 1 desse livro. Na verdade, não havia nenhum edifício ou construção. Deus estava ali e era isso que tornava aquele lugar a sua casa. O tabernáculo de Moisés nos mostrava uma figura de Jesus. Cada peça de mobília falava algo sobre a vinda do Messias. Ele foi construído de acordo com os detalhes específicos que Deus deu a Moisés na montanha, no encontro face a face. O Templo de Salomão era mais glorioso e mais bonito do que qualquer outra construção já feita na terra. Foi o maior empenho da humanidade para dar a Deus uma moradia que lhe fosse digna. Foi construído de acordo com planos muito preciosos, representando a presença permanente de Deus. O templo restaurado de Salomão foi construído 2 vezes maior que o original. Quando Deus restaura, ele realiza algo maior do que o de antes. Não possuía a beleza do primeiro. Aqueles que haviam visto a glória do primeiro lamentavam-se ao ver o restaurado. Aqueles que não haviam visto o primeiro alegravam-se ao ver o novo templo. O tabernáculo de Davi foi construído para a adoração. Nenhuma descrição dos materiais utilizados foi mencionada e nunca se soube informações sobre seu tamanho. A Arca da Aliança estava lá. A presença de Deus repousava sobre ela. Os sacerdotes adoravam 24 horas por dia. Diferentes turnos eram realizados para que isso pudesse ser feito continuamente. Dois fatores que se destacam são que Deus está lá em sua glória e que os sacerdotes ministravam a ele sem parar. Quem somos nós? O profeta Amós profetizou sobre um tempo em que o tabernáculo de Davi seria reconstruído.
Naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo de Davi, que está caído, e repararei as suas brechas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e as reedificarei como nos dias antigos, para que eles possuam o resto de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Amós 9, verso 11 ao 12. Ele identifica a reconstrução do tabernáculo de Davi como aquele que dá o fruto que ele deseja: conquistar o resto de Edom e todas as nações que são chamados pelo seu nome. O projeto de restauração daria um fruto específico: os gentios iriam entrar no reino. Tiago identifica a árvore pelos seus frutos, ou seja, ele notou que os gentios eram trazidos como os profetas disseram o fruto, o que permitiu que ele identificasse a obra que Deus estava fazendo na terra. A obra de Deus era a restauração do tabernáculo de Davi, que é a árvore nessa metáfora. É essa obra específica de Deus que produziu o fruto, mas especificamente a igreja é a casa que abriga um sacerdócio, uma comunidade adoradora que oferece sacrifícios espirituais a Deus. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. 1 Pedro capítulo 2, verso 5. Esse sacerdócio de adoradores é o projeto da restauração de Deus. A igreja adoradora acarretou um céu aberto pelo qual os gentios podiam enxergar e compreender a verdade pela primeira vez. A adoração limpava as ondas de transmissão, assim como aconteceu em Jerusalém, em Atos 2. Eu amo a maneira como Tiago traduz o verso 12. Amós disse para que eles possuam o resto de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome. Amós 9, verso 12. Mas Tiago disse, citando a passagem de Amós, para que o restante dos homens busque o Senhor e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Atos 15, 17. Ele faz uma interpretação no contexto do Novo Testamento. Jesus fez o mesmo com o Salmo 8:2. Ele trocou ordenaste força por tiraste perfeito louvor em Mateus 21:16. Edom, na declaração original de Amós, é a terra de Esaú. Esaú vendeu sua primogenitura e se tornou o exemplo bíblico do restante da humanidade que não possuía o direito natural a uma herança. No entanto, por causa da graça, nós somos inseridos no plano de Deus para o seu povo. O ponto central dessa profecia é que saberemos quando Deus estará restaurando o tabernáculo de Davi, porque será anunciado pelos gentios ao virem a fé em Jesus. Construindo o quê? Então, o que está sendo reconstruído? A igreja, com sua exclusiva unção davídica da presença, é o cumprimento dessa profecia de Amós. Nós somos a comunidade de adoradores cujo foco principal é ministrar ao próprio Deus. Porém, a importância disso para esse livro consiste neste único fato: apenas sacerdotes podiam carregar a presença de Deus. Deus é bastante insistente nesse requisito. Para ver o que Deus está reconstruindo e como isso nos afeta nessa prioridade única, devemos aprender primeiro sobre o projeto original. A paixão de Davi prepara o caminho. Boas intenções podem matar. Saul foi rei antes de Davi. Como o rei Saul tinha pouca consideração pela presença de Deus, a Arca da Aliança, Davi se tornou rei de Judá e depois de Israel. Ele tinha familiaridade com a presença de Deus desde a época em que vivia no meio do deserto cuidando das ovelhas de seu pai. Ele era um adorador. Em seus momentos a sós com Deus, ele sem dúvida aprendeu sobre o desejo de Deus por corações rendidos ao invés do sangue de touros e cabras. Algumas das melhores lições de Deus não podem ser aprendidas numa aula, mas apenas ao longo de uma jornada.
Davi imediatamente fez o necessário para trazer a arca para Jerusalém e a colocou na tenda que havia montado para esse propósito. Vê 2 Samuel capítulo 6, verso 17. Era a prioridade número 1 de Davi. Não havia nada que chegasse perto da prioridade de Davi de ter a presença de Deus junto dele e de Israel. A história é emocionante, intrigante e fatal. A nação de Israel se preparou para aquele dia. Reuniu-se nas ruas para testemunhar a cerimônia de adoração orquestrada para receber a presença de Deus na cidade de Davi, Jerusalém. Aqueles que sabiam tocar instrumentos os trouxeram em celebração de sacrifício para honrar a Deus enquanto ele chegava. O melhor carro de boi foi obtido para o evento. Os sacerdotes tomaram suas posições enquanto recebia o Santo Deus. Porém, um dos bois tropeçou e quase derrubou o carro que carregava a arca. Uzá esticou o braço para segurar a arca devido à sua preocupação com a presença. A ira do Senhor se acendeu contra ele por sua irreverência. Deus o matou. Sua presença não pôde ser tocada pelas mãos do homem. Essa história sozinha deveria sossegar os corações e as mentes daqueles que tenderiam a usar a unção para benefício próprio. Deus não será controlado pelo homem. Davi deixou a arca na casa de Obed-edom. Ele e todos em sua família foram abençoados por causa da presença. Vê 2 Samuel, capítulo 6, verso 11. Quando tiver dúvida, leia as instruções. Dizer que Davi ficou com medo é um grande eufemismo. Ele estava certo de que era a coisa certa a ser feita. Sua sede de Deus era sincera e legítima, mas a sinceridade sozinha não salva ninguém. Beber estricnina pensando que é suco não a torna menos venenosa. Quando Davi ouviu que a casa de Obed-edom estava prosperando, ele se tornou mais diligente para descobrir o que havia dado errado no dia em que Uzá morreu. Ele aparentemente recorreu às Escrituras para ter discernimento. Não é errado ser motivado pela bênção. Até mesmo Jesus suportou a cruz por causa da alegria diante dele. Vê Hebreus 12, 2. A recompensa é uma grande parte da nossa consciência do reino. Davi descobriu que apenas os sacerdotes podiam carregar a presença de Deus. Vê 1 Crônicas, capítulo 15, verso 2. Eternamente, eu amo quando encontro um mandamento ou uma promessa que tem a palavra eternamente. Isso automaticamente significa que há um princípio envolvido que passará para essa vida sob a graça, assim como em nossa existência celestial. Esse é o caso desse versículo. Apenas os sacerdotes podem carregar sua presença. Ponto. Deus não andará em carros de bois, mesmo se os filisteus fugirem com a arca. Vê 1 Samuel, capítulo 4, verso 6. A presença de Deus não repousará sobre nada que construímos. Ele repousa sobre nós. Eu creio que isso se aplica a organizações, edifícios, etc. As pessoas frequentemente olham para as instituições que têm sido criadas para facilitar grandes ministérios, mas não importa quão grande é a organização, os estatutos ou a reputação. Deus não habita nessas coisas. Ele habita nas pessoas. Pessoas rendidas a Ele têm o privilégio de carregar, hospedar o Senhor nas situações da vida. Novas tentativas. Davi anunciou um novo plano para receber a presença de Deus em sua cidade. O povo estava pronto. Os sacerdotes estavam prontos. Os músicos sacerdotais ensaiaram para aquele dia. Os responsáveis por carregar a arca da sua presença provavelmente pensaram sobre o temeroso privilégio emocionante envolvido em seu trabalho. Afinal, o último a chegar perto da arca havia morrido. Mas dessa vez, eles conheciam a vontade de Deus revelada em sua escritura para apoiar o processo.
Essa história é uma das maiores da Bíblia. Deveria ser conhecida de cabo a rabo por todos os crentes, já que é a chave para o cumprimento claramente nosso papel nos dias de hoje. É a nossa história antes do tempo. O dia chegou. O rei Davi se despediu de suas vestes reais e vestiu uma túnica sacerdotal, basicamente a roupa de baixo dos sacerdotes. Essa não era uma roupa em que um rei normalmente seria visto, mas Davi não era um rei normal. Ele seria conhecido como um homem segundo o coração de Deus, o homem da presença de Deus. Após 6 passos, eles pararam e sacrificaram um boi ao Senhor. Depois Davi dançou diante da arca com toda a sua força. Essa deve ter sido uma visão terrivelmente bela. Todo o povo de Israel estava reunido nas ruas, alegrando-se na real presença de Deus. Os músicos tocavam com muita habilidade. Conforme o possível, toda a nação compareceu ao evento. O esplendor e a suntuosidade e a mera magnitude devem ter sido incríveis. Todos ali presentes foram impactados por essa experiência inigualável. Vale a pena notar que a Arca da Aliança, a presença de Deus, seguiu Davi a Jerusalém. Aonde Davi ia dançando, Deus o seguia. Ele responde às nossas ofertas. Nessa história é uma oferta de agradecimento e louvor expressa através da dança. Muitos respondem a Deus uma vez que a sua presença esteja manifesta, mas outros respondem antes que ele venha. Esses são os que anunciam a presença do Rei da Glória. Outra maneira de olhar para isso é que Deus se manifestava onde quer que Davi dançasse sem inibições. Podemos nos surpreender ao descobrir o que o atrai. Está faltando alguém. Havia uma falta notável. Mical, a filha de Saul, viu o evento da janela do palácio. A adoração extrema sempre parece ser extrema tolice para aqueles que mantêm distantes. Algumas coisas somente podem ser entendidas do lado de dentro. Esse é o caso da adoração autêntica. Mical estava pasma com a falta de preocupação de Davi com o que as pessoas achariam de sua paixão, de seus trajes humildes e de sua completa falta de decoro público. Ao invés de cumprimentá-lo com honra, ela tentou envergonhá-lo. Voltando Davi para casa para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos como um homem vulgar. 2 Samuel 6:20. A resposta de Davi foi bastante ousada em vários sentidos. Mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor celebrarei e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. 2 Samuel, capítulo 6, verso 21 ao 22. Davi deixou claro que Deus o havia escolhido acima do pai dela. Foi um comentário, no mínimo, mordaz. A desconsideração dessa bela presença de Deus revelou que ela carregava parte da mesma falta de valor que seu pai Saul dava à presença de Deus durante o reinado dele. Nunca deveríamos abafar nossa ênfase na presença de Deus para acomodar os micais, que temos dentro de casa. Davi continuou sua resposta dizendo que ela basicamente ainda não tinha visto nada. Em outras palavras, se aquilo tinha envergonhado, ela ficaria ainda mais envergonhada no futuro. Davi estava apenas se aquecendo. Tragicamente, até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filho. 2 Samuel, capítulo 6, verso 23. Sempre que alguém despreza uma adoração extravagante, ela se coloca numa posição extremamente perigosa.
Esterilidade é o resultado natural de desprezar a adoração. Ao fazer isso, as pessoas rejeitam a razão porque estão vivas. Esterilidade e a falta de adoração andam de mãos dadas. Esta cena aconteceu novamente durante o ministério de Jesus. Foi quando um unguento caro foi derramado sobre ele. Todos os discípulos ficaram indignados. Ver Mateus, capítulo 26, verso 8. O diabo, na verdade, não importa com a adoração inofensiva. A adoração extrema expõe a religião em todo o mundo. Há um versículo maravilhoso que fala do efeito da adoração extravagante sobre a esterilidade. Cante, ó estéril, você que nunca teve um filho, irrompa em canto, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, pois porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem um marido, diz o Senhor. Isaías 54, verso 1. Que promessa! Neste capítulo encontramos uma mulher estéril que é exortada a cantar de alegria antes de ficar grávida. O resultado final é que ela terá mais filhos do que aquela que estava tendo um filho após o outro. Aqui podemos ver uma ilustração bastante profética. As pessoas que adoravam em todas as circunstâncias se tornarão frutíferas de maneiras incompreensíveis. Qualquer um pode ficar feliz depois que o milagre acontece. Mostre-me alguém que celebra antes da vitória e eu lhe mostrarei que ele está prestes a experimentá-la. Essa é a natureza da fé. Vê adiante e vive de acordo com o futuro. Futuro. Restaurado ao propósito. Talvez seja apropriado reintroduzir a passagem de Gênesis 1:28 nesse contexto em que Deus ordena que os adoradores sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjugam a terra. Os exemplos de Mical e da mulher de Isaías 54 são realmente significativos? Creio que sim. No tabernáculo de Davi, somos conectados com o nosso propósito original de adoradores que carregam a glória e restauram a fertilidade aos lugares secos da vida daqueles que têm sofrido nas mãos do inimigo. O diabo veio para roubar, matar e destruir. João 10:10. Jesus veio para derrotar o diabo, expor suas obras e reverter seus efeitos. Ele veio para dar vida. Nós herdamos a tarefa privilegiada de aplicar a vitória de Cristo dessa mesma maneira. Adoradores fazem isso por natureza. O novo estava no antigo. Às vezes lemos as histórias do Antigo Testamento e as aceitamos sem perceber o quanto elas são dramáticas e revolucionárias. Esse é o caso de Davi e seu tabernáculo. Sangue. A lei estava em vigor até Jesus viver uma vida sem pecado, sofrer e morrer em nosso lugar, pagando o preço que a lei exigia por causa do pecado. Sob a antiga aliança, o sacerdote apenas poderia entrar na presença de Deus através de um sacrifício de sangue. E ainda somente o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos um dia por ano, o dia da expiação. O Santo dos Santos fica na sala interna onde a presença manifesta de Deus estava. A única luz era a gloriosa presença de Deus. É onde a Arca da Aliança ficava guardada. Quando Davi se tornou rei, ele percebeu que Deus estava procurando por algo mais. Sacerdotes que oferecessem sacrifícios de agradecimento e louvor através de um coração totalmente entregue e quebrantado. Isso foi feito apesar de ser proibido pela lei sob a qual vivia, foi oferecido com instrumentos musicais, assim como as vozes dos cantores. Nesse contexto, todo sacerdote poderia ir diariamente diante de Deus sem ter que levar uma oferta de sangue. Isso, é claro, apontava o dia em que todo crente, um sacerdote, de acordo com 1 Pedro 2,9, se achegaria a Deus com ousadia por causa da conquista de Jesus por nós. Foi isso a que Tiago se referiu quando disse que o tabernáculo de Davi estava sendo reconstruído.
Davi era o homem segundo o coração de Deus. Ele tinha uma percepção de Deus que não seria completamente vista até que Jesus viesse e derramasse seu sangue por todos. A experiência de Davi foi uma prova profética de algo vindouro. Eu creio que foi a sede de Davi por Deus que permitiu que ele tivesse aquelas experiências naqueles dias, mesmo que já tivessem sido reservadas para outra época. Essa tenda, ou tabernáculo que Davi havia construído para a arca, foi colocada no Monte Sião. Eu vivo no norte da Califórnia. Quando falamos de uma montanha, falamos de uma peça importante da nossa geografia. O Monte Shasta, por exemplo, tem 4.267 metros de altura. O Monte Sião, por outro lado, é uma simples elevação na terra que fica na cidade de Jerusalém. Sião significa lugar ensolarado, já que é onde o sol brilha primeiro. O que Sião não tinha em elevação, ele tinha em significância. Significância é sempre mais importante do que visibilidade. Algumas das declarações sobre o Monte Sião são maravilhosas o bastante para se considerar. Formoso de sítio e alegria de toda a terra é o Monte Sião sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Salmo 48, verso 2. O Monte Sião deve ser a alegria de toda a terra. Desde Sião, perfeita em beleza, Deus resplandece. Salmo 50, verso 2. Sião é uma beleza perfeita. É de lá que Deus brilha. O Senhor ama as portas de Sião, mais do que todas as habitações de Jacó. Salmo 87, verso 2. Portas são louvor. Versículo, vê Isaías 60, 18. Deus habita no louvor, e o louvor e as portas de Sião são suas moradas favoritas. Porque, ó monte escarpado, estão com inveja do monte que Deus escolheu para sua habitação, onde o próprio Senhor habitará para sempre. Salmo 68, verso 16. Todas as outras montanhas invejam o Monte Sião. É onde Deus escolheu habitar. E por que diz para sempre? É aplicável também ao Novo Testamento. Refere-se à comunidade adoradora como seu Monte Sião. Mais uma vez, o que ele não tem de elevação, ele tem de significância. A adoração afeta as nações. Salmos é o grande livro da adoração. Canções foram escritas para exaltar a Deus, mas algo singular aconteceu em alguns daqueles versos. O autor começou a fazer declarações sobre as nações que se levantam para dar glória a Deus. Decretos foram feitos sobre todas as nações, adorando ao único Deus verdadeiro. Agora, sem importar onde achamos que isso se encaixa no plano de Deus para as nações, são os adoradores que declaram isso primeiro. Por quê? Porque adoradores estão numa posição de chamar as nações para o seu propósito, para o seu destino planejado por Deus. Esse é o privilégio sagrado daqueles que adoram. Abaixo estão alguns versículos que levam a esse pensamento. Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. Salmo 22, do verso 27 ao 28. Exultem e cantem de alegria as nações, pois governas os povos com justiça e guia as nações na terra. Salmo 67, verso 4. Permaneça para sempre o seu nome e dure a sua fama enquanto o sol brilhar. Sejam abençoadas todas as nações por meio dele e que ela os clame, chame bendito. Salmo 72, 17. Todas as nações que tu formastes virão e te adorarão, Senhor, glorificarão o teu nome. Salmo 86, verso 9. Louvem o Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos. Salmos 117, verso 1 e 2. A surpresa dos últimos dias. Há uma profecia declarada por Isaías e Miqueias que tem falado ao meu coração por muitos anos até agora.
Ela fala sobre o monte do templo de Deus. Não pode ser outro senão o Monte Sião. Será profeticamente cumprido nos últimos dias. Creio que se refere à reconstrução do tabernáculo de Davi, combinação de crentes de todas as nações do Novo Testamento, num povo chamado de adoradores. Nos últimos dias acontecerá que o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal entre os montes e se elevará acima das colinas, e os povos a ele correrão. Isaías 2, verso 2 e Miqueias capítulo 4, verso 1. Veja o efeito do estabelecimento desse templo como o principal de todos os montes. Principal significa chefe. Esse governo será o chefe de todos os governos. Como consequência, todas as nações correrão para ele, buscando a palavra do Senhor. Creio que isso se refere à colheita gigantesca que acontecerá antes que venha o fim. Será causada pelos adoradores, é a reconstrução do tabernáculo de Davi. A adoração afeta o destino das nações. Capítulo 8. Avivamento, fundamentado em Jesus. Jesus Cristo é a teologia perfeita. O que você acha que sabe sobre Deus, que não pode ser encontrado na pessoa de Jesus, merece ser questionado. Ele é o padrão, o único padrão nos dados para seguir. Apesar desse pensamento ser simples, nunca deixo de me impressionar com quantas pessoas tentam melhorar o exemplo que Jesus nos deu e criam um novo padrão, um que seja mais relevante. Parece haver dois extremos a esse respeito. Um é o ministério profético do Antigo Testamento, cuja visão sobre Deus e o homem é correta para sua época, mas muito incompleta considerando o tempo em que vivemos hoje. Falta um ingrediente importante: Jesus, o reconciliador. Ele cumpriu as exigências da lei e tornou possível a reconciliação com Deus. Ele não permitiria que Tiago e João ministrassem sobre aquela unção quando pediram permissão. Vê Lucas capítulo 9, versículo 54. Essa época acabou. Vê Lucas 16, 16. Outro extremo é aqueles que fazem grandes esforços para não ofender ninguém com o Evangelho. Sinceramente, esse não parece ser um valor que Jesus carregou. O coração deles é bom no sentido de que querem que todos sejam incluídos na família. Mas se diluirmos a mensagem de Jesus e ganharmos novos convertidos, a quem eles se converterão? Se eles não ouviram o mesmo evangelho de entrega total a Jesus, então ouvirão a mensagem de quem? Realmente, pensamos que as pessoas que não estavam dispostas a vender tudo na época de Jesus seriam mais convertidas na nossa? Por milênios, há uma luta na igreja sobre dois desafios contrastantes: manter os padrões que Jesus definiu sem recuar. Existem muitos que querem tanto a religião da antiguidade que tentam preservar um tempo que não existe mais no coração de Deus. O outro é o desafio de permanecer relevante para a cultura atual. É um desafio difícil, já que muitos abrem mão das amarras do evangelho simples para se tornarem contemporâneos. Jesus sempre é contemporâneo, atual e relevante, mais do que qualquer coisa que aconteça ao nosso redor. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são eternos. Eles são a relevância em sua perfeição. As escolas bíblicas e os seminários priorizam o ensinamento ao invés da prática. O grego e o hebraico são importantes, mas não mais importante do que aprender a reconhecer a voz de Deus e liberar o milagre de curar alguém. Cursos de lideranças são importantes, mas não mais importante do que ser capaz de levar alguém a Cristo ou à libertação. A administração de finanças recebe grande ênfase e deve receber, considerando quantas falências existem, mas Jesus ensinou a importância de administrar nosso dinheiro, assim como nossas línguas e nossas famílias. Essas aulas somente se tornam difíceis de ministrar quando os professores não têm experiência. É aí que está o problema. Pessoas com teorias estão construindo uma geração que está satisfeita com teorias.
Muitos param bem perto de um encontro com Deus, porque estão satisfeitos com uma boa teologia. Um deve levar ao outro. Imensos esforços são feitos para irmos à igreja num tempo hábil, a fim de que possamos continuar com o resto de nossas vidas. Aparentemente, muitos ainda não descobriram que realmente não temos uma vida fora de Cristo. Podemos frequentar as melhores escolas bíblicas ou seminários e fazer muitos cursos sobre o estudo das Escrituras, sobre liderança, música, administração, como debater com outras religiões, etc. Esses cursos têm seu lugar. E estou considerando apenas aquelas escolas que realmente creem na Bíblia, seminários nascidos de novo. Examine os cursos. Quantos ensinam como curar os enfermos ou ressuscitar os mortos? Quantos têm aulas sobre oração e jejum, ou como expulsar demônios, ou intercessão pelas nações, até que podem ser mais importantes do que o que Jesus ordenou que aprendamos e façamos? Talvez a razão por que esses cursos não existem seja que aqueles que ensinam não sabem como. Essas coisas não podem ser ensinadas meramente a partir do intelecto. Elas não são conceitos. A verdade que é separada da experiência é divisória por natureza. A verdade experimentada é inclusiva. Isso sequer leva em consideração a grande quantidade de escolas que agora questionam tudo, desde o nascimento virgem até os milagres de Cristo. Essas são uma abominação. Um dos pensamentos mais tolos que pode entrar na mente de alguém é o de pensar que o Deus de hoje não é relevante. A igreja pode perder sua relevância, mas Deus nunca. Nós nunca somos relevantes porque espelhamos a cultura do mundo em nossa volta. Somos relevantes quando nos tornamos aquilo que o mundo anseia. Tanto estão acostumados com a ideia de que o evangelho deve ser constantemente rejeitado e que apenas alguns de nós conseguirão. Eu acho isso um erro. Jesus é o desejo das nações. Quando nós, como seu povo, o representamos bem, as pessoas encontram o que procuram, já que nós ilustramos os desejos de seus corações. Nós somos seu corpo na terra, o único Jesus que muito verão. A representação dele deve ser precisa. Letras vermelhas. Recentemente, ouvi uma grande mensagem de um amigo querido, Lou Engle. Ele lidera um dos movimentos de oração mais importantes de toda a história. Ele pregou uma mensagem magistral sobre o Sermão da Montanha em Mateus 5:7. Lou disse que as palavras de Jesus, a vida de Jesus, o ministério de Jesus, o exemplo de Jesus e a comissão de Jesus são o padrão que nossas vidas devem seguir. Não existe plano B no reino de Deus. Deus é bastante confiante em sua capacidade de realizar o plano A. De todas as coisas que Jesus ensinou, que me desafiam até o fundo da minha alma, fico ainda mais chocado com as coisas não ditas. Ele carregava a pessoa do Espírito Santo para a terra. Ele ilustrava um estilo de vida que pode ser alcançado, mas deve ser buscado, pois não virá até nós. Muito do que precisamos na vida será trazido a nós, mas muito do que queremos deverá ser conquistado por nós. É simplesmente assim que o reino funciona. Meus anos iniciais no ministério foram repletos de ensinamentos do Antigo Testamento. Não quero dizer que eu ensinava a lei mosaica. Eu simplesmente amava as histórias e aprendia a aplicá-las ao Novo Testamento. Aqueles foram anos importantes, anos que eu não trocaria, mas algo tem acontecido comigo nos últimos anos que eu também não trocaria por nada. Jesus tem se apresentado a mim de forma que eu nunca havia entendido antes. O exemplo dele é a inspiração para este livro. Olhar para a maneira como ele viveu tem provocado inveja em mim. Ele carregava com êxito a pomba que permaneceu. Inveja pessoal. Desde que descobri que Jesus viveu sua vida de uma maneira que podemos seguir, tenho tido inveja de muitas coisas que eram tão naturais para ele. Meu coração queima, como se fosse paixão por algo que Jesus carregava, que está disponível para todos. É gratuito, mas não é barato.
Não se ofenda por eu usar a palavra paixão neste contexto. É o pensamento que Paulo usou quando nos ensinou a buscar ardentemente os dons espirituais. Obviamente, não é sexual, mas envolve uma ardência interior. Essa frase quer dizer buscar apaixonadamente. Vai muito além do casual acordo mental com um conceito. É como um fogo tempestuoso dentro de nós. Imagine essa história conhecida da vida de Jesus. As ruas estavam cheias de pessoas com sede demais. Algumas estavam em busca de Deus, outras apenas queriam ficar perto daquele homem que havia se tornado famoso por feitos maravilhosos. Ele ressuscitava os mortos, curava os enfermos e se tornou o único assunto de toda uma cidade. As pessoas seguiam Jesus em qualquer lugar e em todo lugar. Enquanto aquela multidão de pessoas caminhava pela rua, uma mulher muito desesperada, vê sua chance de um milagre. Ela carregava sua aflição por muitos anos sem qualquer esperança de cura. Ela mergulha para dentro da multidão até conseguir alcançar Jesus. No entanto, ela fica envergonhada demais em falar com ele ou de chamar sua atenção. Então, simplesmente se estica para tocar a borda de seu manto. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e que gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na sua borda de seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse, Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse, alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar por despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés, na presença de todo o povo. Contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhes disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz. Lucas 8, 43 ao 48. É importante compreender que o poder no reino de Deus se manifesta na forma de uma pessoa. Não é uma entidade separada do próprio Deus. Jesus havia percebido que a unção, a pessoa do Espírito Santo, havia sido liberada dele pela necessidade da fé de alguém. Isso é realmente impressionante. Uma coisa é se tornar consciente da presença de Deus em adoração e outra completamente diferente é perceber quando o Espírito Santo é liberado através de nós no ministério. Em algumas ocasiões, senti a unção do Espírito Santo ser liberada das minhas mãos enquanto eu orava pela cura de alguém. Isso é tão encorajador. Mas é um nível completamente diferente. Ser tão sensível ao Espírito Santo que vive em nós, a ponto de notar quando a fé de outra pessoa tem a necessidade daquilo que carregamos. Podemos dizer que aquela mulher fez um saque da conta de Jesus. Quão sensíveis as pessoas do Espírito Santo devemos ser, a fim de notar quando uma liberação de poder flui de nós. Adicione a essa equação o fato de que Jesus estava caminhando e conversando com outros quando aquilo aconteceu. Para mim, isso é incrível. Ele é sensível à presença, mesmo quando está conversando com as pessoas ou ouvindo seus comentários e perguntas. É por isso que tenho mais inveja. Um saque foi feito daquele a quem foi dado o Espírito Santo sem medida. Uma unção não pode ser esgotada. Não foi a falta da unção que ele notou, foi o mover do Espírito Santo que ele reconheceu. O Espírito Santo foi liberado dele. Isso me impressiona além das palavras. Uma pomba nos ombros. Uma das minhas histórias favoritas da Bíblia é a do batismo de Jesus. Nós já a vimos em parte, mas há mais uma parte da história que é central para este livro. Está registrada no Evangelho de João. João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não tivesse me dito. Aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. João capítulo 1, verso 32 ao 34.
Jesus prepara o cenário para um tempo totalmente novo. Os profetas do Antigo Testamento exemplificaram essa possibilidade incrivelmente, principalmente para a época deles. Eles mostraram o impacto da presença de Deus sobre uma pessoa para uma tarefa específica. Mas Jesus foi quem revelou isso como estilo de vida. O Espírito Santo permaneceu sobre ele. Agora percebo que não devemos viver pelos sentimentos. Emoções são maravilhosas, mas não são indicadores confiáveis da presença e do mover de Deus. Mas há um sentimento que vai além das emoções e pode agir independentemente do nosso estado emocional. É o humor do próprio Espírito Santo com o qual podemos nos sintonizar para mover como ele move. Sabemos que o Espírito Santo vive em nós como crentes nascidos de novo. A promessa incrível que acompanha essa realidade é de que ele nunca nos deixará. Que promessa! Que conforto! Porém, a realidade triste é que o Espírito Santo não repousa sobre todo crente. Ele está em mim por minha causa, mas está sobre mim por causa de vocês. Quando o Espírito Santo repousa sobre uma pessoa e permanece, é porque ele foi recebido por ela de forma muito honrosa. Eu frequentemente pergunto às pessoas o que elas fariam se uma pomba de verdade pousasse sobre os ombros delas. Como elas andariam em volta de uma sala ou como passeariam o dia se não quisessem que a pomba voasse? A resposta mais comum é com cuidado. É uma boa resposta, mas não basta. A correta é a seguinte: cada passo deve ser dado tendo a pomba em mente. É isso que eu considero ser a chave para que o Espírito Santo permaneça. Ele é o único grande ponto de referência, não só para direção e poder no ministério, mas de fato para a nossa própria vida. Nós fomos escolhidos para carregar a presença de Deus. Incrível! Administrando o relacionamento. Lembro-me de ouvir, quando era jovem, alguém falar sobre ser cheio do Espírito. Tendo fortes raízes pentecostais, eu não considerava esse assunto novo, mas o que eu escutei ser ensinado naquele dia era realmente novo. O homem de Deus simplesmente falou de 2 versículos, nenhum dos quais faz referência ao batismo no Espírito Santo. Não está em coração, neste momento, fazer uma declaração doutrinal agora, mas sim uma declaração relacional. Esses 2 versículos são diretrizes. Não entristeçam o Espírito Santo. Efésios 4:30. Não apaguem o Espírito. 1 Tessalonicenses 5:19. Essa percepção simples tirou meu foco das expressões do Espírito, dons, etc., e as colocou no que o Espírito Santo realmente sentia por causa de mim. E quanto mais eu andava com o Espírito Santo, mais minhas prioridades mudavam para contribuir para esse relacionamento. Isso abriu novos aspectos do andar com Deus que eu não considerava antes. Não entristecer o Espírito Santo é um mandamento focado no assunto do pecado, em pensamentos com atitudes ou ações. Entristecer é uma palavra que significa causar tristeza ou aflição. Descreve a dor no coração que o Espírito Santo pode sentir por causa de algo que fazemos ou permitimos em nossas vidas. É focado no caráter. É uma fronteira que deve ter a atenção de todos que são interessados em hospedar a presença dele mais poderosamente. Não reprimir o Espírito Santo é um mandamento que mira no aspecto da cooperação de nosso relacionamento. A palavra reprimir significa parar o fluir de algo. O idioma original a define como extinguir ou apagar. Essa palavra utiliza brilhantemente 2 metáforas para ilustrar essa conexão com Deus. Para o fluir, pode ser ilustrado ao dobrar uma mangueira no meio até que a água pare de fluir dela enquanto extinguir.
revela o lado da paixão da nossa caminhada com Deus. Perder a paixão por Deus sempre afeta nossa capacidade de permitir que o Espírito Santo flua de nós para mudar as circunstâncias em nossa volta. Esse versículo é focado no poder. Um experimento fracassado? Eu não entendo aqueles que tratam o pecado de maneira leviana. É ainda mais perturbador quando esses indivíduos parecem ter o dom de ministrar com poder. Essa realidade faz com que alguns rejeitem totalmente os dons do Espírito Santo. Para eles, parece ser evidente que os dons não podem vir de Deus, porque ele nunca usaria pessoas que andam em pecado. Outros vão para outro extremo e são ofendidos porque Deus permite que pessoas que vivem no pecado ainda operam em alguma porção de unção. Eu concordo. É um grande mistério, mas talvez ficaríamos menos atribulados se pudéssemos perceber que Deus sempre honra sua palavra, independente quem seja o instrumento. Sua palavra revela seu caráter, não o nosso. E não responder à sua palavra é violar a aliança criada por ele. Dito isto, eu espero que possamos em breve chegar a um dia em que essa loucura de tolerar o pecado acabe para nós. Para compensar essa fraqueza do corpo, muitos têm ensinado que caráter é mais importante do que poder. Eu mesmo ensinei isso durante anos. Sempre temos histórias devastadoras para comprovar nossa opinião. Mas nossas histórias não contêm um pequeno detalhe. Jesus não ensinava nem agia dessa forma. Na verdade, quando Jesus deu poder e autoridade aos seus discípulos em Lucas 9, eles imediatamente depois cometeram alguns de seus maiores erros. Logo após os discípulos receberem aquela revelação, eles foram encontrados rejeitando alguns seguidores de Jesus. A exclusividade havia envenenado seus corações. Antes disso, eles gastaram tempo considerável discutindo sobre quem era melhor que o outro. Eles haviam acabado de ministrar em sua cidade natal. Parece que o sucesso no ministério de poder havia dado a cada um deles a evidência necessária para provar suas opiniões que eles eram os melhores. E para completar, Tiago e João queriam matar toda uma cidade de samaritanos ao chamar fogo sobre ela. O espírito de assassinato não foi reconhecido por eles. Tudo em nome do ministério e do discernimento. Todos esses enormes defeitos vieram à luz após o glorioso momento em que Jesus lhes confiou poder e autoridade. O caráter deles estava seriamente falho. A maior parte desse mistério é que ele prosseguiu o que podemos chamar de experimento fracassado no capítulo 9, com a liberação da unção sobre outros 70 em Lucas 10. Ele confiou poder a pessoas que estavam longe de serem qualificadas para andar na unção extraordinária. Às vezes, o caráter verdadeiro somente pode ser formado nas trincheiras da guerra da vida. É melhor 2 do que 1. É verdade que poder não é mais importante do que caráter. Porém, da mesma forma, é verdade que caráter não é mais importante do que poder. Sempre que cometemos esse erro, os dons do Espírito se tornam recompensas e deixam de ser presentes. Essa ênfase tem de fato destruído nossa eficácia nos dons do Espírito. Na verdade, essa abordagem tem causado tanto estrago na área dos dons sobrenaturais, quanto o caráter falho tem arruinado nosso testemunho para o mundo. Os dois são essenciais. Caráter e poder são as duas pernas que ficamos de pé, iguais em importância. Para cada pessoa com dons sem caráter, posso lhe mostrar muitas pessoas com caráter que têm pouco poder. Esse tem sido o foco da igreja da minha geração. Em muitas partes do mundo, consideram normal um estilo de vida sem poder. Consequentemente, estão fazendo pouca diferença no mundo em sua volta. Nós temos que parar de avaliar na curva onde aprovamos o que se encaixa no padrão aceito.
Devemos voltar a Jesus Cristo, teologia perfeita, o exemplo final dos dons do Espírito, trabalhando no contexto dos frutos do Espírito, caráter e poder. É interessante notar que os grupos de pessoas que andam em pouco poder são muito mais inclinados a crer que a igreja ficará cada vez mais fraca antes do fim dos tempos. Estão propensos a uma visão dos últimos dias em que poucos realmente perseveram até o fim. Essa perspectiva parece legitimar sua falta de poder, dando a ela um propósito. É ridículo. Por outro lado, aqueles que andam em poder veem a condição desesperada do mundo, mas também veem a abertura do mundo para Deus, quando as impossibilidades de suas vidas se rendem ao nome de Jesus através de nossos lábios. Quando a igreja descobre quem ela é, ela não quer mais ser resgatada. Há uma grande diferença entre ser resgatada do grande diabo mau e ser buscada para um casamento. É apenas um desses é aceitável para o crente. Nós somos capazes de manter nosso foco ao valorizar o coração de Deus. Essa foi a força do rei Davi. Voltando ao padrão ouro. O segredo do ministério de Jesus está no relacionamento que ele tem com o Pai. Sua missão principal era revelá-lo ao mostrar sua natureza e sua vontade. Jesus é a vontade de Deus. Ao fazer isso, ele fazia declarações surpreendentes como: o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz. João 5,19. E digo ao mundo aquilo que dele ouvi. João 8,26. Jesus colocou o céu num curso de colisão com o planeta órfão chamado Terra. Sua dependência do Pai trazia a realidade de seu mundo para este. É por isso que ele podia dizer: o reino dos céus está próximo. Todos os atos de Jesus eram expressões de seu Pai para toda a humanidade ver. Antes disso, a raça humana viu a natureza devastadora do pecado e as consequências dele. Mas Jesus veio e acrescentou o elemento que faltava: o Pai. O autor de Hebreus chamou Jesus de a expressão exata da natureza de seu Pai. Ver Hebreus 1,3. A vida de Jesus é a revelação mais completa e precisa do Pai já vista nesse mundo. Jesus disse: quem me vê, vê o Pai. João 14,9. Isso ainda é verdade. É o coração desse Pai perfeito que dá vida à humanidade. Vê João 10,10. E destrói todas as obras do destruidor. Vê 1 João 3,8. O Espírito Santo é aquele que revela o coração do Pai para nós e através de nós. Vê João 16, do verso 12 ao 15. Os negócios do Pai. Algumas coisas que eram tão práticas para Jesus têm se tornado muito abstratas para nós. Não devia ser assim. Fazer somente o que o Pai faz é uma das áreas mais importantes da vida que tem sido debilitada por essa tendência de espiritualizar demais o que era bastante natural. A seguir, veremos algumas das formas pelas quais tenho conseguido começar a experimentar, a entender o que o Pai está fazendo. Palavra direta. Não há dúvida de que Jesus ouvia diretamente do Pai sobre o que ele queria que Jesus fizesse numa situação específica. Eu, particularmente, creio que muitas dessas direções vinham nas noites em que Jesus passava em oração, que precedia os dias do ministério. Mas também é verdade que o Espírito Santo, que sempre pousava sobre ele, revelava na hora o que o Pai queria dele. Aprender as muitas formas como Deus fala nos ajuda a estar mais sintonizado com essa possibilidade. Enxergar a fé no outro. Uma das possibilidades mais encorajadoras que Jesus mostrou é o fato de que ele nem sempre parecia saber o que fazer com antecedência, mas recebia direção ao enxergar a fé em outra pessoa. Para mim, isso significa que às vezes posso receber direção ao ver a resposta do coração de alguém à obra do Espírito Santo. A fé somente pode existir numa pessoa através da obra de Deus.
Então faz sentido que eu possa ver o que o Pai está fazendo ao observar a fé nos outros. Mas se não tenho familiaridade com a esfera da fé em mim, será mais difícil vê-la em outra pessoa. O centurião é um bom exemplo disso. Jesus ficou admirado com a fé que viu naquele homem e respondeu ao seu pedido, liberando uma palavra de cura para o seu servo. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Mateus 8:10. Jesus liberou a realidade do reino àquele homem de acordo com a sua fé. Então Jesus disse ao centurião: vá como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora o seu servo foi curado. Mateus 8:13. Usar sua própria fé. Frequentemente não temos clareza quanto à vontade específica de Deus numa situação. A direção do Pai nem sempre é clara para mim. Nessas situações, é possível encontrar a vontade de Deus através da nossa própria fé, ao agirmos de acordo com a vontade de Deus revelada em Sua palavra. Às vezes cometemos o erro de esperar que Deus venha até nós e esclareça as coisas quando cabe a nós nos ativar a fé e buscar. Muitos ficam paralisados no ministério por causa de sua própria inatividade. Mais uma vez, muito do que precisamos na vida será trazido a nós, mas muito do que temos sede de ter deverá ser conquistado. A fé duradoura busca a vontade de Deus até achá-la. Sempre deixaremos a desejar nessa esfera de milagres se reagirmos às coisas que se tornam totalmente claras. Algumas das maiores vitórias que já vi aconteceram devido à resposta a uma leve impressão ou à ideia do que Deus deve estar fazendo. Nossa própria fé pode nos levar à descoberta do que o Pai está fazendo. O resultado: João Batista viu a pomba descer e pousar sobre Jesus. Não há relato de que alguém mais tenha visto a pomba. Contudo, todos viram o resultado da presença dela, em pureza e em poder. Apareceu para revelar o coração de Deus para este planeta órfão. Assim como o Espírito Santo revelava a vontade do Pai a Jesus, ele revela o coração do Pai a nós, e sua presença e poder revela o Pai através de nós. Revelar sua vontade é revelar o próprio Deus. Jesus se tornou a última revelação da vontade de Deus na terra. Porém, não foi só pelo que ele conquistou, mas porque hospedou implacável e persistentemente o Espírito Santo. Dar lugar à presença de Deus como nossa maior alegria e nosso maior tesouro não é uma estratégia que usamos para conseguir milagres. No entanto, o Pai não pode ser adequadamente representado sem milagres, pois eles são essenciais na revelação de sua natureza. Fazemos distinção entre o natural e o sobrenatural. Essas são as duas esferas em que vivemos. Mas Deus possui apenas uma esfera, a natural. Tudo é natural para Ele. Concluímos o capítulo 8.